pessoal, hoje trouxemos esse podcast, ou melhor, esse podcast, para falar sobre a matéria de Direito das Coisas. Meu nome é Elisa Palmeira e hoje contamos com a presença ilustre de Ana Tereza, que é profissional em Direito das Coisas, para a construção do tema que será desenvolvido ao longo dessa conversa. Seja bem-vinda, Teca. Muito obrigada, Elisa. E obrigada também ao pessoal de casa que está ouvindo a gente para falar sobre esse assunto que é tão importante no nosso dia a dia, mas que é muito pouco falado. Nós somos da Faculdade Baiana de Direito e o nosso objetivo é tratar de conceitos e fundamentos do direito das coisas, sobretudo diante da realidade fática, ou seja, a partir de um estudo de caso concreto. Para iniciar nossa conversa, Teca, eu queria saber de você como é que você distingue posse de propriedade. Claro, Elisa, essa distinção é muito importante para a gente entender esse assunto. Então, qual é a diferença entre a posse e a propriedade? Primeiro, a gente tem que falar sobre a propriedade. O nosso Código Civil, ele não traz um conceito certo do que é propriedade mesmo. Ele apenas traz quem é o proprietário, que é aquele com a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, como versa o artigo 1228 do nosso Código Civil. Então, do enunciado desse artigo, a gente verifica que a propriedade é o direito atribuído ao proprietário, seja ele a pessoa física ou jurídica, poder de usar, gozar, dispor do bem, seja ele um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como o direito de reavê-lo do poder de quem injustamente o possua ou detenha. Então, a gente ouve falar muito nesses termos, só que às vezes a gente não sabe direito o que eles realmente significam e por isso a gente pode confundir um com o outro. Para que não tenha mais dúvidas, a gente vai fazer essa distinção. Bom, quando a gente fala de posse mesmo, para muitas pessoas pode soar como uma coisa pejorativa, que é associado com a noção de clandestinidade. Só que não é bem assim, pessoal. A posse, ela tem uma proteção jurídica também, justamente para evitar a violência e manter a paz social. Agora, a gente tem que frisar que a posse ela não é um direito real, é um estado de fato, porém, tem proteção legislativa, como a gente já disse. A gente pode dizer ainda que a posse é a exteriorização do direito da propriedade. Para a compreensão disso mesmo, existem duas teorias conhecidas, que é a de Savigny e a de Ehring. E por mais que tenha uma discussão sobre esse tema, o nosso sistema ele usa a teoria objetiva de Ehring, só que na forma mitigada, onde para haver a posse tem que haver o corpus, ou seja, a conduta de dono. Para o nosso Código Civil, possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. E está lá no artigo 1196. Perfeito. Acredito que depois dessa distinção a gente já possa passar para o caso prático. Esse caso que nós temos diante e que vamos nos debruçar agora, ele ocorre na Fazenda Água Negra, que é um extenso imóvel rural que funcionava pelo regime de latifúndio. Algumas famílias de pequenos agricultores moravam nessas terras em casinhas de barro, e isso em troca de seus serviços. Além da moradia, eles poderiam utilizar de tudo que fosse produzido por eles no período em que eles não estivessem trabalhando. Uma dessas famílias é a de Bibiana Belonísia, que são filhas de Salustina e Zeca Chapéu Grande, que nasceram e passaram toda a sua vida nessas terras e em função dessas terras. No ano de 2000, em março, a fazenda foi vendida à empresa de beneficiamento de celulose, a Selecta, que trabalha diante de um modelo intensivo de produção que se voltou ao plantio de eucalipto. E essas famílias e seus serviços passaram a ser não mais desejados naquele terreno, principalmente diante da busca pela alta produtividade. A situação dessas famílias, especialmente a de Bibiana e de Belonísia, se agrava no ano de 2001, em setembro, com a morte do pai delas, que foi quem inicialmente acordou com os antigos donos o assentamento do terreno. Não bastante, já com toda a fragilidade dessa relação que fora estabelecida, a ocorrência de desabamentos dessas casinhas de barro se tornavam cada vez mais comum e levavam a especulações quanto à culpabilidade da Selecta, que tanto alegavam fragilidade das taipas, como também alegavam estar lidando com invasores e, de certo modo, assumindo a responsabilidade por isso. De acordo com esse novo cenário, Bibiana e Belonísia elas ficam preocupadas com a garantia do terreno e de requisitos básicos da sobrevivência pessoal, e também com a mãe delas, que já era muito idosa. E, com base nisso, acabam levando o caso à Defensoria Pública. Não bastante, e anterior a qualquer providência que fora tomada, uma comunidade indígena passa também a reivindicar essa terra. Eles afirmavam que eram descendentes dos aborígenes que anteriormente ocupavam a área,
Assim, passaram a perseguir a respectiva demarcação como reserva indígena, buscando suporte tanto na FUNAI quanto pelo Ministério Público Federal. Tendo em vista esse caso, Teca, acredito que o primeiro polo que a gente deva analisar sejam os latifundiários. O que é que você me diz, analisando a situação deles? Pois é, Elisa, como a gente vê, é um caso muito complexo mesmo, e o interessante é que a gente divida essas partes para poder falar de cada uma um pouco melhor, né? Então, vamos começar falando mesmo sobre esses latifundiários. A gente pode entender que eles são os proprietários e possuidores da fazenda Água Negra e exploravam ela sobre o regime de latifúndio. Na época, foi firmado um acordo entre os latifundiários e as famílias de pequenos agricultores que, em troca dos seus serviços, eles estavam autorizados a morar na fazenda e produzir desde que no intervalo de plantação. Não foi isso que você disse? Exatamente. Pronto. Logo, a gente pode compreender que há uma repartição do exercício da situação possessória. Então, como houve esse ajuste entre a família e os fazendeiros, a gente pode classificar a posse dos fazendeiros como indireta, que é aquela exercida de forma indireta, ou seja, o possuidor não está intimamente ligado ao bem. Ele exerce a posse indireta, apesar de possuir o domínio do bem, e concede ao possuidor direto o direito de possuí-la temporariamente, que foi o que aconteceu com as famílias. As adversidades da situação têm um início, como você disse, com a venda da fazenda para essa empresa selecta, né? A alienação, ela resulta em várias dificuldades para a família que se estabeleceu na terra, porque os novos proprietários, como você mesma disse, não estavam interessados em usufruir dos seus serviços e não aceitavam a permanência deles na terra. Exatamente. E outra coisa que eu acho que a gente deve frisar aqui é como você trouxe a posse indireta. Por que seria uma posse indireta e não com posse? Nessa situação, a composse seria a equivalência da posse dos dois envolvidos, tanto da família de agricultores como dos latifundiários. Contudo, para isso deveria existir equivalência do exercício da posse. E a gente percebe que, de fato, não é igual. Então, a gente não pode alegar dessa forma e a gente percebe também que seria, de fato, então, uma questão de posse indireta. Já entrando nessa questão das famílias que se fixaram nessas terras, o que é que você me diz, Teca, do ponto de vista deles? Então, como você já tinha dito, foi feito um acordo entre os latifundiários e as famílias, que permitiu que elas morassem ali na terra. Então, diante disso, a gente precisa relembrar do conceito de possuidor que estava lá previsto no artigo 1196 do nosso Código Civil, que ele fala, né, que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, seja ele pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, posse é o exercício aparente de uma das faculdades ou poderes inerentes ao direito da propriedade, que são elas gozar, reivindicar, usar e dispor. Não é isso mesmo? Exatamente, você já trouxe isso anteriormente. Perfeito. Pronto. Então não resta dúvida que as famílias que se fixaram ali na terra são consideradas possuidoras, visto que utilizam o terreno ao seu favor. Então, é importante a gente dizer sobre a classificação da posse dos agricultores nessa relação com os latifundiários. Quanto à extensão da garantia possessória, a família de agricultores é considerada possuidora direta, visto que tem a coisa materialmente em seu poder, exercendo o poder de uso, como prevê o artigo 1197 do Código Civil. Além disso, Elisa, nos conformes do artigo 1200 do Código Civil, a posse é considerada justa, nesse caso, pois não apresenta nenhum dos vícios possessórios. Ou seja, não foi uma posse violenta, clandestina, tampouco precária, visto que foi fruto de um acerto. E ela ainda é de boa fé, visto que ela é exercida em desconhecimento do vício. Então, por fim, dessa seara, a gente precisa ressaltar que trata-se de uma posse que ela é ad interdicta, que é a posse que não existe presunção de futuro uso capião. Isso é importante a gente lembrar. Então, ali não abre o lapso temporal. Como já disse antes, a relação possessória das famílias que se fixaram na terra, ela foi afetada com a transferência da propriedade à selecta. Isso porque a presença das famílias na terra era indesejada pela empresa, que inclusive não reconhecia qualquer prerrogativa das famílias sobre a terra ou sobre a habitação. Então, o possuidor de boa-fé, só para finalizar esse pensamento, ele tem o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, com a possibilidade de levantar as voluptuárias e com direito à retenção.
Então, as famílias, elas têm, de fato ali, quando a gente percebe o caso, o direito de ressarcimento aos gastos ou despesas referentes às benfeitorias necessárias e úteis, bem como poderá exercer o direito de reter ou permanecer na coisa em relação a essa enquanto não for indenizado, não é isso mesmo? Exatamente. Então, a situação da família, ela se torna ainda mais crítica quando o Zeca Chapéu, que é o responsável ali, né, por negociar o assento da família na fazenda, ele morre. Só que, de acordo com o artigo 1206 do Código Civil, a posse, ela transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Pronto, então, suas filhas, Bibiana e Belonísia, elas detêm a posse, que fora negociada por seu pai e possui legitimidade para agir em favor dela, não tem discussão quanto a isso. Então, conforme o artigo 1223 do Código Civil, a perda da posse se dá pela impossibilidade de exercer o poder sobre o bem. Então, a tradição, além de meio de aquisição da posse, pode acarretar sua extinção. Ou seja, em aplicação à situação fática que você trouxe, as famílias que se fixaram na terra na época do antigo proprietário perderiam a posse com a transmissão da propriedade à empresa. Tem até, eu achei interessante trazer aqui um julgado, né? Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, que ele apresenta entendimento similar quanto a essa questão e relaciona uma decisão que fala que a venda do imóvel pelo comodante a terceiro põe fim à relação do comodato e evidencia a perda da posse pelo comodatário. Contudo, é importante dizer que prevê o artigo 1224 do Código Civil, em caso da perda de posse, nada impede que a vítima ingresse com ação possessória a fim de reaver sua posse. Isso é verdade. Vale o esclarecimento ainda, Elisa, que as ações possessórias, elas visam a defesa da posse. Então aqui a gente não discute a propriedade. Não interessa a princípio quem é o dono legítimo do imóvel, somente quem está regularmente exercendo a posse, que pode ser o proprietário ou não, como a gente viu. Entende, então, a gente pode entender que para Bibiana e Belonísia, que são as irmãs, para elas reaverem a sua posse e garantirem a sobrevivência pessoal, elas precisam ingressar com ação possessória, de reintegração de posse por esbulho. Lá, como a gente viu, o artigo 1210 assegura que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de esbulho. Por fim, aqui nesse tópico, vale ressaltar que, por se tratar de posse velha, a ação se dará em procedimento comum. Muito bacana. Isso tudo num primeiro momento, né, quando a gente ainda está falando de latifundiários de famílias agricultoras. Agora, passando para o segundo momento dessa situação, o que é que a gente pode trazer, então, sobre a Selecta? Pronto. A empresa, com a transferência da propriedade, a gente pode entender que a Selecta se torna a proprietária e possuidora da fazenda também. Então, a gente tem aí uma posse plena, visto que o proprietário dispõe de 3 poderes: gozar, fruir e dispor. Ela é justa porque foi adquirida através da venda e não através dos vícios possessórios que a gente tinha visto antes. Acontece que os antigos proprietários permitiram que as fazendas, ou que as famílias, dos pequenos agricultores se fixassem na terra. Agora que passa a ser do Grupo Selecta. O problema se instaura a partir do momento em que os novos proprietários não mais permitem que as famílias se estabeleçam nas suas terras e, por sua vez, visando a garantia de um teto e meios de viabilizar a sobrevivência, a família procura a defensoria pública. Então, diante disso, o Instituto Jus Possidendi protege o proprietário. É o direito à posse decorrente do direito da propriedade, ou seja, é o próprio domínio. Em outras palavras, para facilitar, é o direito conferido ao titular de possuir o que é seu e deriva de um contrato proprietário, posse titulada. Sob essa ótica, Elisa, a empresa Selecta ela pode ingressar com ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade, que é a situação de direito. As ações petitórias são aquelas em que o autor quer a posse do bem e ele assim deseja pelo fato de ser proprietário. Ainda sobre a defesa da posse e a respeito dos episódios de desabamento e as especulações contra os proprietários, é importante destacar que essa não pode ser exercida de forma arbitrária, ou seja, a autotutela da posse é uma faculdade conferida pelo Código Civil ao possuidor vítima de uma agressão concreta a seu direito, de modo que ele possa, de forma imediata e moderada, repelir a agressão durante uma turbação ou esbulho em defesa do seu direito. Perfeito.
E por fim, acho que a gente não tem como não falar do polo indígena que surge justamente no final, né? Antes de qualquer exercício de definição de sentença, mas que aparecem aí também reivindicando por essas terras. Isso mesmo. Essa questão do índio a gente tem que abordar agora, porque a demarcação das terras indígenas ela é um processo muito complexo. O processo dessa demarcação de terras, ela está lá instituído na lei, se eu não me engano, é 6.001, e regulamentado pelo decreto 1775, de 8 de janeiro de 96. Contudo, Elisa, a gente precisa de um estudo prévio feito pela FUNAI que analisará a área. Quando finalizado e aprovado pelo órgão, o relatório ele é publicado no Diário Oficial da União. Uma vez demarcado, os ocupantes não indígenas que estão na terra são reassentados e acontece a homologação e o registro em cartório. Na lei que eu já disse, a 6.001, estabelece em seu artigo 26 que são terras indígenas as terras ocupadas ou habitadas por silvícolas, as áreas reservadas que tratam o capítulo 3º da lei e as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. Portanto, até o presente momento, desde que a terra ainda não estivesse demarcada ou se encaixasse em uma das opções já ditas, os indígenas eles não teriam direito sobre aquela terra e seria necessário um processo iniciado da FUNAI para que tal estudo e providências fossem tomadas. Claro, se fosse o caso, né? Uma vez comprovada que as terras pertencem aos índios mesmo, a situação muda, porque terras originalmente ocupadas pelos índios são bens públicos, são inesucapíveis, como prevê a súmula 619, lá do STJ, que fala que a ocupação indevida do bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por ações e benfeitorias. Então é importante a gente ressaltar, entretanto, que o STF está em vias de proferir uma decisão importante a respeito do tema. Isso é interessante, Elisa. Os ministros decidirão se as demarcações indígenas devem seguir ou não a tese do marco temporal. Perfeito, Teca. Muito obrigada pela sua participação. Acho que ficou tudo muito claro, muito bem explicado. Para você aí de casa que ficou com alguma dúvida, siga o nosso Instagram, @posscast_fbd. Lá vocês vão encontrar mais conteúdos, um pouco do que já falamos aqui, tudo bem explicadinho, escrito, algumas interações. Muito obrigada por ouvirem o nosso conteúdo até agora. Muito obrigada, Teca, pela participação. Foi uma honra de ter aqui. Muito obrigada, Elisa, e muito obrigada também ao pessoal de casa. Foi muito bom estar aqui com vocês, discutindo esse tema. Eu queria dizer também que no dia 4 de outubro, para celebrar o Dia da Natureza, eu vou estar fazendo uma live a respeito desse tema também. E queria agradecer aos nossos patrocinadores, tanto a Faculdade Baiana de Direito quanto o professor Gustavo Prazeres, por providenciar esse momento tão gratificante para nosso enriquecimento do conteúdo. Então, muito obrigada. Muito obrigada por incentivarem esse estudo e tudo mais.